Na aula passada, nós introduzimos a equação da corda vibrante, vimos como ela é separada, como fazer separação de variáveis e como resolver uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Na aula de hoje, nós vamos tratar do terceiro caso que nós não vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos o caso quando K é igual a zero, ou seja, quando temos a solução da equação da corda vibrante e supomos a constante K é igual a zero, nós chegamos a uma solução chamada matematicamente solução trivial. Nessa solução nós temos que a resposta é a equação de uma reta. Sabemos que quando temos uma corda vibrante nós temos uma solução periódica. E a equação da reta não é uma solução periódica, então é uma solução matemática, mas não é uma solução física para o nosso problema. A segunda solução que nós obtivemos é utilizarmos a constante K como sendo maior que zero. Quando resolvemos essa equação para K maior que zero, chegamos em uma solução que depende de uma exponencial crescente e de uma exponencial decrescente. Lembremos que as soluções em exponenciais, neste caso exponenciais reais, vou frisar reais, porque nessa aula nós vamos ver uma nova metodologia, uma nova matemática relacionada a funções complexas. Quando fizemos o cálculo para K maior que zero, obtivemos uma exponencial crescente e uma exponencial decrescente. Quando nós temos essas duas soluções, elas não recaem em soluções periódicas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que procurar uma solução periódica para isso. Então hoje nós vamos resolver o terceiro caso, que é o caso mais importante e que vai ter já vou adiantar para vocês que vai ter uma utilidade muito grande para a solução da equação de Schrödinger para o caso de K é menor que zero. Então vamos à nossa videoaula. Lembrando um pouco o que nós vimos na aula passada, onde estávamos resolvendo a equação da corda vibrante, a qual uma corda presa em suas extremidades, nós temos que escrever uma equação para o movimento dessa corda vibrante. Então, a equação para a corda vibrante é uma equação diferencial parcial de segunda ordem de uma função que depende da posição e do tempo. Então, separando variáveis, nós chegamos às duas equações do movimento. Então, nós temos que achar possíveis soluções para essa equação, modificando o valor dessa constante K, que é a constante de separação das equações espacial e temporal. Então, na última aula, nós tratamos do primeiro caso, ou chamada solução trivial, sem interesse físico, porque ela nos fornece, basicamente, como solução uma equação de uma reta. Quando nós temos uma equação de uma reta, essa equação ela não descreve um sistema oscilatório, e, neste caso, não tem interesse físico para o nosso problema. Vimos uma segunda solução, onde K é maior que zero. Então, ela é uma solução que vai nos fornecer uma resposta em duas exponenciais, uma crescente e uma decrescente. Quando nós temos soluções exponenciais, não recaem em soluções periódicas. Então, neste caso, também não representa uma solução física para o nosso problema. Então, nós precisamos obter soluções físicas para o nosso problema. Então, para K menor que zero, que é a terceira solução que nós temos para essa equação, nós utilizaremos as mesmas substituições que fizemos quando calculamos as soluções da equação para K maior que zero. A única diferença que teremos nesta equação é que o segundo termo, em vez de ter um sinal negativo, terá um sinal positivo. Então, agora, nós vamos resolver esta equação. Olá!
Então, antes de começar a resolver o terceiro caso, em que k é menor que zero, eu trouxe mais uma pessoa para me ajudar a resolver essas equações, que é o meu amigo Sheldon Cooper. Hoje ele veio me ajudar a resolver as equações dessa aula. Na aula passada, nós tratamos dos casos onde k é igual a zero e k é maior do que zero. Hoje, como tinha especificado antes, nós vamos tratar do caso onde k é menor que zero. Quando k é menor que zero, a nossa equação diferencial a ser resolvida, ela é da seguinte forma: derivada segunda com relação a uma função y de x mais k ao quadrado vezes a própria função y de x igual a zero. Qual a diferença que nós tínhamos para o outro caso? Este sinal positivo aqui. Tá? Como nós vamos resolver esta equação diferencial? Da mesma forma que nós resolvemos para o caso onde k é maior que zero. Ou seja, nós vamos supor uma solução na qual você tem um fator, no qual, quando você deriva esse fator ou essa função, ela vai retornar a função original. E como eu falei naquela aula, a única função que consegue realizar esse tipo, ou ter este tipo de comportamento, é a função exponencial. Então, nós vamos supor uma solução do tipo e na alfa, vezes x, como fizemos anteriormente. Então, nós temos que y de x é igual a e na alfa vezes x. Então, nós derivamos isso aqui uma primeira vez. d de x de na alfa x. Nós vamos ter alfa e na alfa x. E, se calcularmos a derivada segunda desta mesma função, nós teremos alfa ao quadrado e na alfa x, e essa daqui é a própria função y de x. Então, nós temos alfa ao quadrado vezes y de x. Tá? Então, agora nós temos que substituir isto aqui na equação diferencial que nós propomos para a solução deste problema. Então, a nossa equação diferencial, derivada segunda da função y com relação à posição, mais k ao quadrado y de x igual a zero. Então, nós temos que substituir aquela solução. Então, nós vimos que essa derivada segunda aqui, ela pode ser escrita como alfa ao quadrado vezes o próprio y de x mais k ao quadrado y de x igual a zero. Os passos que nós vamos fazer aqui são os mesmos que utilizamos anteriormente no caso para k maior que zero. Então, nós vamos colocar este y de x em evidência. Como ela é igual a zero dividindo todos esses termos, nós chegamos basicamente que alfa ao quadrado mais k ao quadrado é igual a zero. Então, agora nós já temos como determinar a relação entre alfa e k. Assim, como alfa ao quadrado mais k ao quadrado igual a zero, nós temos então que alfa ao quadrado igual a menos k ao quadrado. Então, aqui tem algo estranho para você. Nós vamos ter que retirar a raiz de um número negativo. Se nós lembrarmos lá do que nós aprendemos no ensino médio, não existe raiz real de um número negativo. Então, nós vamos retirar a raiz desta expressão e vamos recair numa nova
uma nova função matemática, que são as funções complexas. Ou, neste caso, nós veremos o que é um número imaginário. Quando nós tiramos a raiz disso, nós temos que alfa é igual a raiz, vou pegar esse termo negativo menos 1, vezes k. Lembrando que ele vai assumir valores positivos e negativos para essa raiz quadrada, como para qualquer raiz quadrada ou qualquer solução de uma equação do segundo grau. Quando nós fazemos isto aqui, este valor menos 1 elevado à raiz quadrada é conhecido como número imaginário e ele é designado pela letra I. Então, isso é um número imaginário. Então, a nossa solução, o nosso alfa, ele vai assumir valores positivos e valores negativos de um valor imaginário I vezes o próprio K. E agora nós podemos escrever a solução geral para a equação diferencial que nós escrevemos para K menor do que zero. Então, como alfa é igual mais ou menos o número complexo I vezes K, a solução da nossa equação diferencial pode ser escrita como y de x igual a C3E na mais I kx mais C4E na menos I k vezes x. Então, nós conseguimos agora escrever esta equação. Então, esta é a forma da solução da equação para k menor que zero. Agora, a pergunta importante sobre essa solução. Nós vimos que k é igual a zero, nós temos uma equação de solução por meio de uma equação de uma reta. Para k maior que zero, nós temos soluções na forma de exponenciais, uma crescente e outra decrescente. E agora nós temos uma solução em termos de números complexos. Temos essa solução, mais I na I kx, e temos a solução menos E elevado a menos I kx. Onde nós entramos isso nesta equação em soluções periódicas? Então nós temos que entender um pouco, não vamos entrar com muita profundidade nos números complexos, mas temos que entender como funcionam essas funções complexas em termos de expansões em série. Então, nós vamos fazer um adendo falando sobre como funcionam essas expansões e entender se essa solução realmente é uma solução física para o nosso problema. Então, nós podemos agora voltar à solução da nossa equação diferencial para k menor que zero. Nós já obtivemos essa solução e ela tem a seguinte forma: y de x igual a C3E na I kx mais C4E na menos I k vezes x. Então essa é a solução que nós vimos. O que nós vamos fazer é expandir esse exponencial numa série. Então ela pode ser feita da seguinte forma. Então nós temos que na I kx pode ser escrito como 1 mais I kx sobre 1 fatorial mais I kx ao quadrado sobre 2 fatorial mais I kx ao cubo sobre 3 fatorial mais I kx elevado à quarta sobre 4 fatorial mais I kx à quinta sobre 5 fatorial. Então nós podemos escrever infinitos termos para essa série. Tá? Então o que nós temos aqui é a expansão desse exponencial numa série que é a somatória de vários termos. O que nós temos que fazer agora é interpretar esses termos aqui.
Então, o que eu vou fazer agora é mostrar duas coisas importantes. A primeira é que nós temos que lembrar que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, essa é uma coisa que sempre nós temos que lembrar para resolver isso aqui e observar os valores quando expandirmos, calcularmos essas potências dessas séries aqui com relação a I. Então, o que nós temos que lembrar sempre é que nós temos que I ao quadrado é igual a menos 1. I a quarta vai ser I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então, vai ser menos 1 vezes menos 1. Isso aqui é 1. E para os termos pares, nós temos isso, e para os termos ímpares também. Então, nós temos que I ao cubo vai ser o quê? I ao quadrado vezes I. Isso aqui é igual a menos I. E que I a quinta vai ser I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I. Isso vai ser o quê? Menos 1 vezes menos 1 vezes I. Isso aqui é o próprio I. O que vai nos dar o quê? Uma alternância entre termos positivos e negativos. Então, o que nós vamos fazer? Com a série que nós mostramos anteriormente, nós vamos separar os termos em I dos termos reais, os termos que não tenham I, que são os termos pares. Então, todo termo com expoente par, ele independe de I, aí a zero também. Todos os termos que são pares independem de I, e todos os termos que são ímpares vão formar uma série que depende de I. Então, isso que nós vamos fazer agora. Então, nós podemos reescrever agora, rearranjando os termos da nossa expressão da seguinte forma. Nós temos que na kx pode ser escrito como 1 menos kx ao quadrado sobre 2 fatorial mais kx a quarta, tudo isso elevado a quarta, sobre 4 fatorial, mais a série, considerando os termos ímpares, ou os termos que dependem ainda de I, que serão kx menos kx ao cubo sobre 3 fatorial, mais kx a quinta sobre 5 fatorial. Então, agora nós separamos esse exponencial nos termos reais, numa parte real e numa parte imaginária. Então, agora nós vamos observar como é que isso aqui vai recair em uma equação, uma solução da equação que leva a termos que são oscilatórios ou são periódicos, como o quê? A ideia que nós temos de expansão em série é obter soluções que possam ser periódicas para o nosso sistema. Então, funções periódicas como o seno e cosseno podem também ser escritas como uma série. Então, no caso, para o cosseno de kx, nós podemos escrever isso como 1 menos kx ao quadrado sobre 2 fatorial mais kx a quarta sobre 4 fatorial mais termos de ordem superior. E nós podemos fazer a mesma coisa para o seno de kx. Então, o seno de kx pode ser escrito como kx sobre 1 fatorial, como o fatorial de 1 é 1, menos kx ao cubo sobre 3 fatorial, mais kx a quinta sobre 5 fatorial e termos de ordem superior. Se nós observarmos como nós expandimos aquela série, nós temos o seguinte, que na IKX foi escrito como a parte real mais I
a parte imaginária, tá? Porque é a parte que tem I. Essa parte real equivale ao quê? Se você olhar a expansão em série e comparar, isso aqui vai ser cosseno de kx. E a parte imaginária pode ser escrita como I seno de k vezes x. Então nós conseguimos visualizar que essa exponencial complexa pode ser escrita na forma de cossenos e senos. Então agora nós temos uma solução periódica, tá? No caso, eu ainda estou considerando o expoente positivo, tá? Então temos que olhar como que é a mesma função para o expoente negativo, ou seja, menos i kx. Então a exponencial complexa do termo positivo i mais kx pode ser escrita como um cosseno de kx mais um i seno de k vezes x. E a parte negativa, se você considerar outra solução da equação e na menos i kx, isso pode ser escrito como cosseno de kx. Se você olhar bem, esse termo negativo só vai influenciar na parte onde nós temos a função seno. Então, simplesmente, se você quiser mostrar essa parte, isso aqui vai ser igual a menos i seno de k vezes x. Lembrando que a nossa solução é da seguinte forma: y de x igual a c3 e na i kx mais c4 e na menos i kx. O que eu vou fazer agora é simplesmente substituir essas duas soluções aqui, ou essas duas expansões como queira. Tá? Então você quer uma solução física para o seu problema, isso aqui é uma solução matemática. Então nós temos que agora substituir esses cossenos e senos aqui e fazer uma avaliação se essa função realmente ela é importante para termos uma solução física do nosso problema. Certo? Então quando nós fazemos isso, nós podemos escrever y de x igual a C3. Vamos pegar o termo positivo, cosseno de kx mais i seno de k vezes x, mais C4, né, vezes o cosseno de kx menos i seno de k vezes x. Então nós temos aqui uma forma de escrever a solução dessa equação em termos de cossenos e senos. Certo? Então o que nós vamos fazer é manipular um pouco essa equação, ou essa solução da equação. Então quando manipulamos essa equação, nós podemos separar os termos em seno e os termos em cosseno. Então nós temos que y de x pode ser escrito como C3 mais C4 vezes o cosseno de k vezes x mais i C3 menos C4 seno de k vezes x. Veja, I é uma constante, C3 e C4 são constantes. Então nós podemos reescrever isso da seguinte forma. Nós podemos escrever C3 mais C4 igual a uma nova constante, que eu vou chamar de A1, e podemos escrever que C3 menos C4 pode ser uma outra constante que eu chamarei de A2. Assim, a nossa solução terá a seguinte forma. Ela pode ser escrita como A1 cosseno de kx mais A2 seno de kx. Então agora nós temos a solução matemática para essa equação supondo k menor que zero. Certo? Então nós temos agora uma função periódica. Se nós lembrarmos a equação da corda vibrante, nós, olhando o movimento da corda, nós podemos crer que essa é a solução física do nosso problema.
Só que para saber se é uma solução física, nós temos que aplicar o quê? As condições de contorno que nós colocamos no início do problema, ou seja, que a função de onda se anula nos pontos onde ela é presa, ou seja, você tem uma corda presa em duas extremidades, então a solução se anulará em x igual a zero e x igual a L, que são as condições de contorno que nós temos. Com relação ao tempo, nós não temos condições de contorno para o nosso problema. Então, para terminar a solução da equação espacial, nós temos que aplicar essas condições de contorno para o nosso problema da corda vibrante, onde nós temos soluções periódicas em cosseno e seno. As nossas condições de contorno são, então, que em x de 0 e t, que esta função se anula, e a outra condição de contorno é para a outra extremidade da corda vibrante, que é x igual em x, a função x em lt também tem que ser igual a zero. Lembrando que a solução que nós tivemos de y de x, ela equivale exatamente à solução x de x. Então nós podemos escrever então que x de x é igual a 1 cosseno de kx mais A2 seno de kx. Então vamos supor agora a primeira condição de contorno em x igual a zero. Se olharmos essa condição de contorno, né, nós observamos o quê? Que o cosseno em zero ele é igual a 1. Então nós temos que isso aqui vai ser A1 vezes 1. E o segundo termo que nós temos aqui, em x igual a zero, o seno na função seno no ponto em que x igual a zero, ele é igual a quanto? Zero. Então, nós temos que esse termo aqui é mais zero e isso aqui é igual a zero. Então, este primeiro termo, essa solução só terá sentido, essa igualdade só será nula se A1 for igual a zero. E o que acontece com A2? Se o seno em zero é zero, o A2 ele é o quê? Ele é diferente de zero. Então, basicamente, nós mostramos pela primeira condição de contorno que a única solução que nós temos periódica é uma solução em seno. E isso tem sentido porque o seno se anula no ponto em que x é igual a zero, ou seja, onde a corda está presa. Então, agora nós temos que olhar a segunda condição de contorno. Então, nós aplicamos a primeira condição de contorno ao nosso problema. Quando nós aplicamos essa primeira condição de contorno, nós já sabemos que fisicamente cosseno não é uma solução para a corda vibrante. Então nós chegamos a uma solução para x de x, que é igual a 2 seno de kx. Então agora a nossa outra condição de contorno é que em x igual a L, essa função também se anule. Então, como que nós vamos visualizar isto? Simplesmente nós vamos substituir L nessa equação. Então, nós temos que x de L vai ser igual a 2 seno de K vezes L igual a zero. Nós já sabemos de antemão que o termo A2 é diferente de zero. Então, quem vai se anular nesta equação? O termo em seno de K vezes L. Só que esse termo só vai se anular em algumas condições específicas. Certo? Então, lembrando, A2 ele já é diferente de zero. Então nós temos que mostrar as condições que essa função periódica se anula.
Então, para saber as condições que esse termo de seno na posição L se anula, nós temos que olhar as condições ou a forma da função seno. Então, a função seno é uma função da seguinte forma. 0, ela tem a forma assim. Ela, em 0, ela tem um valor 0. Tá? Quando você está olhando, esse aqui é o máximo da função seno, que é igual a 1. Então, nós temos que ela é máxima em π sobre 2 radianos. Ela é 0 em π radianos. Ela é mínima em 3π sobre 2 radiano. E ela volta a ser 0 em 2π. Então, você chega à conclusão que o seno de Kl vai ser, para ele ser nulo, K vezes L tem que ser igual ao quê? 1 no múltiplo inteiro de π radianos. Certo? Então, como essa solução é periódica, ele sempre vai se anular nos termos em que n é inteiro. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim sucessivamente. Então, agora nós podemos, a partir disso, escrever que K é igual a nπ sobre L. Então, agora, nós conseguimos resolver a expressão e escrever uma expressão que descreva fisicamente, com relação à posição, a equação da corda vibrante. Então, para a corda vibrante, a solução espacial, ou seja, a solução da dimensão x, que é como essa corda se movimenta unidimensionalmente, nossa solução é da seguinte forma. X de x igual a 2 seno de x sobre L. O que falta agora para termos uma solução dessa equação como um todo? Descrever a parte temporal, que é o próximo passo que nós faremos para resolver este problema. Bom, então terminamos de demonstrar as soluções da equação espacial para a corda vibrante e agora nós vamos resolver a equação temporal para a corda vibrante. Então ela apresenta essa forma, é muito parecida com a forma da equação para x, então nós vamos mostrar as soluções para esta equação. Para finalizar este problema, o que nos falta é resolver a parte temporal. A equação diferencial espacial já tem uma solução, agora falta resolver a equação temporal. Esta equação temporal ela é escrita da seguinte forma, nós já mostramos como ela é escrita, mais, lembre-se que para K maior que zero você tinha um sinal menos, aqui é K menor que zero, então essa equação pode ser escrita da seguinte forma, K ao quadrado, V ao quadrado, T igual a zero. O que acontece é que esse K ao quadrado vezes o V ao quadrado é uma constante que eu vou chamar de ômega. Então posso escrever que K ao quadrado vezes V ao quadrado, que é a velocidade de propagação da onda, é igual a ômega ao quadrado. E para que isso seja uma solução da equação, satisfazendo a condição de K seja menor que zero, esse ômega ao quadrado também tem que ser menor do que zero. Então, senão não vai ter sentido a solução e nós não obteremos uma solução periódica para a equação em T. Então, agora nós podemos reescrever a equação diferencial, substituindo Kzinho ao quadrado vezes B ao quadrado por ômega ao quadrado, que também é menor que zero. Então, nós temos que derivada segunda da função de t com relação ao tempo mais ômega ao quadrado vezes t é igual a zero. E as soluções são análogas às que nós tivemos para o caso espacial, ou seja, na hora que a solução matemática dessa equação é a mesma que nós tínhamos para a função de x.
Então, não vamos resolver novamente, né, essa equação. Se tiver dúvida, você volta um pouquinho a videoaula para visualizar. A solução é idêntica. Então, nós vamos ter, então, que t de t vai ser dado igual a constante d, cosseno de ômega n de t, mais um e seno de ômega n de t. Vamos lembrar de uma coisa bastante importante. A equação temporal não está sujeita às condições de contorno, ou seja, ela não se anula em nenhum ponto. Então, aqui neste caso, essa solução já satisfaz o nosso problema. Nós não precisamos aplicar nenhuma condição de contorno para o tempo. O que nós temos que agora é construir a solução geral dessa equação, voltando ao que nós vimos na videoaula passada, ou seja, reescrever a equação U de x de t. Então, nós obtivemos a solução para x de x, né, onde a posição depende de uma função seno, e a solução em t, né, que depende do seno e cosseno, lembrando que a solução não apresenta valores de contorno para a variável tempo. Então, quando vamos apresentar a solução geral da equação, quando fizemos a separação de variáveis, supomos que a função u de x e t podia ser escrito como produto de uma função de x e uma função de t. Quando nós fazemos este produto, nós temos a solução geral do nosso problema, que pode ser escrito como produto das duas soluções. Aqui, no caso, substitui a constante A2 por B. Então, você tem um produto de duas constantes, então F é o produto de D com B, G é o produto de B com E, então isso aqui continua sendo uma constante. Então, nós podemos escrever que a solução, ela é para uma função de onda, é escrita desta forma. Então, nós conseguimos descrever, assim, o problema geral da corda vibrante. O que acontece é que nós podemos ter um número infinito de soluções, ou um número muito grande de soluções, de funções de onda de cordas presas nas duas extremidades. Então, nós podemos escrever essa função U de n como um somatório de todas as possíveis soluções existentes para esse problema, considerando a corda presa em suas extremidades. Então, nós temos um número infinito. Lembre-se que n é inteiro. Então, você tem infinitos números de n que são soluções para essa equação. E a soma de todas essas soluções, ou a combinação linear de todas as soluções, também é uma solução desta equação da corda vibrante. Então, conseguimos aqui finalizar este assunto. E agora nós estamos preparados para começar a tratar da equação de Schrödinger. Então, vou me despedir da aula de hoje, lembrando que na próxima aula nós começaremos a tratar realmente da equação de Schrödinger. Então, eu e meu amigo Sheldon vamos nos despedir de vocês. Tchau a todos e até a próxima aula.